A fotografia que aparece na capa da revista Veja, que tem o Cazuza, né, como uma pessoa portadora do vírus HIV, é emblemática em todos os aspectos. Ela é emblemática no sentido de você estar expondo publicamente um problema pessoal. A gente tem que entender que se isso foi feito, obviamente a fotografia foi feita e, obviamente, também ela foi autorizada a ser publicada. O que talvez a gente possa colocar como uma coisa discutível é o título da matéria. Quer dizer, que mesmo que eu tenha uma imagem, eu não posso interpretar a imagem para o leitor, né? O leitor tem que tirar as suas conclusões. E ela explora, como é bem assim prática da revista, né? Ela explora de forma sensacionalista um tema que é um tema delicado. Quer dizer, ele deveria ser discutido, deveria ser ouvido todas as partes envolvidas no processo, né, inclusive o próprio Cazuza, médicos responsáveis, né, por esse tipo de pesquisa, para poder não só trazer à tona uma coisa que merece todo respeito, como também auxiliar, quer dizer, servir como exemplo para pessoas que têm um problema semelhante ou que possam vir a ter problemas semelhantes. Não é de estranhar, né, que a revista faça esse tipo de proposta, tenha esse tipo de proposta jornalística, que é uma sua característica. Quer dizer, eu diria que a revista Veja, ela, de lá para cá, quer dizer, desse período em que tem a doença do Cazuza para cá, ela só veio piorando em termos de transformar determinado assunto não numa informação, mas sim numa leitura própria e até, numa certa forma, numa catequese em relação àquilo que lhe interessa falar. É uma forma sensacionalista de tratar do assunto, não é uma forma humana, não é uma forma que ajuda em nada, não ajuda a formar opinião, nem ajuda a esclarecer. Ajuda sim a vender revista em banca de jornal. Toda vez que nós vemos uma imagem na capa de uma revista, obviamente nós temos duas formas de fazer a leitura. Ou existe o interesse da mídia em relação àquela pessoa, ou existe o interesse da pessoa em relação a expandir a sua imagem na mídia, né? Sempre acontece isso e, obviamente, uma coisa alimenta a outra. No caso específico do Cazuza, ele passou a ser um personagem de si próprio. Antes, nós tínhamos um conjunto, né, que marcou a época no país, que é o Barão Vermelho, do qual ele era o vocalista, um conjunto que chamou a atenção logo de começo, não só pela qualidade musical, como também pela qualidade das composições, a maioria delas da própria origem, né, tendo como próprio autor o Cazuza, e a partir do momento que ele é pego, né, por uma situação pessoal, de doença e tudo mais, e ele tendo alcançado um nível de repercussão como alcançou como artista, é bom que a gente lembre que o Cazuza fazia parte do Barão Vermelho e depois ele alçou a carreira solo, né? Quer dizer, ele tinha mérito suficiente para poder ter uma carreira solo independente do conjunto, que tem todo o mérito, tem toda a qualidade, todo mundo que já ouviu sabe muito bem o quanto eles eram bons e são bons, tanto musicalmente quanto em termos de composição. Então o Cazuza extrapolou esse grupo musical do qual ele fazia parte e alçou carreira solo, né, e fez sucesso da mesma forma como fazia com o conjunto. Então ele passa a ser uma pessoa de repercussão nacional, uma pessoa extremamente importante, que tem um séquito, né, de seguidores, de pessoas que o admiram, né, que são fãs, na forma mais comum de se falar. A partir do momento que eu coloco numa capa de revista a imagem do Cazuza, ela vai atrair um público de compradores que não obrigatoriamente é o mesmo público que está habituado a consumir a revista. Eu vou estar atraindo consumidores que são consumidores da música do Cazuza, né, da arte do Cazuza. Então eu acho que isso é um golpe duplo, né, que a revista dá. Ela vai ter, obviamente, um assunto que vai atrair a atenção do seu leitor habitual, principalmente porque é uma revista que tem uma venda de assinatura muito grande, o número de venda dela em banca é muito menor do que o de assinatura, e segundo, que vai ter acesso à revista o tipo de leitor que habitualmente não leria, né, que seriam os jovens, seriam as pessoas que admiram o rock e principalmente os admiradores do Cazuza. Eu sinto o cheiro de oportunismo, né, em todos os momentos em relação à fotografia, em relação à revista, em relação à matéria. Não resta dúvida que a mídia, né, mais especificamente no caso a mídia impressa da revista Veja, lança a mão de um tema polêmico para poder vender, né? Infelizmente a gente não tem como deixar de colocar dessa forma. A revista apela para o sensacionalismo, principalmente com o intuito de vender, quando deveria usar desse assunto, desse tema,
para poder discutir a questão da doença e também para poder qualificar as pessoas para essa discussão e também chamar a atenção para as formas, né, de contaminação e tudo mais que é referente à doença.